Boa noite, a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos iniciar o nosso devocional, em nome de Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o nosso amigo Espírito Santo. Querido Deus e amado Pai, Teu é o reino, o poder e a glória, e Tu subsistes, ó Senhor, de eternidade a eternidade. Senhor, os tempos estão se findando. Tu estás muito perto de vir buscar a Tua igreja. Quero pedir ao Senhor que através deste devocional, o Senhor venha tomar o lugar de primazia em minha vida, mas também na vida daqueles que ouvem com a voz do coração, com os ouvidos do coração, o devocional de hoje. Que o Teu Espírito Santo encontre liberdade, livre acesso a cada área de nossas vidas. Que Ele venha ministrar em nós a Tua verdade, que é a Tua palavra. Faz em mim, Senhor, o Teu querer. Perdoa as minhas falhas e transgressões e perdoa ao Espírito Santo de Deus todas as vezes que a Ti negligenciei. Quero Te pedir que Tu venhas se revelar a mim e abrir os meus olhos espirituais para que eu Te veja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. A minha mãe, ela sempre fala para mim, o Espírito Santo, ele é sensível. Sim, e hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre o Espírito Santo. Fatos sobre o Espírito Santo. Fatos significa que é a verdade, realidade. Número 1. O Espírito Santo é uma pessoa. Você pode não ver, mas ele é uma pessoa. Não uma forma impessoal, um espírito como o nome dele diz. Ele é uma pessoa assim como eu e como você. E ele tem emoções. Tanto tem emoções que quando nós entristecemos ao Espírito Santo, nós sentimos, nós sabemos. Ah, como é que eu vou saber? Você não se sente inquieto? Você não se sente angustiado? Não tem um sentimento, uma sensação lá no fundo do seu coração? Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Você deita para dormir, sua cabeça fica rodando, e você fica procurando o que foi que eu fiz de errado. Eu acho que eu fiz alguma coisa de errado. Você pode ter entristecido o Espírito Santo. Ah, mas como é que eu fiz isso? Para entristecer o Espírito Santo, você pode entristecê-lo xingando, murmurando, falando mal da vida dos outros. Você pode entristecer o Espírito Santo ao fofocar. Você pode entristecer o Espírito Santo ao focar em outras coisas por muito tempo e negligenciar a presença dele. Você pode entristecer ao Espírito Santo quando ele te chama para orar e você, daqui a pouco eu oro. Ele tem emoções. Pode ser entristecido. Ele nos ensina, ele nos guia, ele intercede junto ao Pai por nós. São características de uma pessoa.
Número 2. O Espírito Santo convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Assim como ele faz comigo e com você. Quando você erra e você tem o Espírito Santo, ele logo te mostra, ó, você não fez certo, isso está errado. Você começa a se sentir pesado, você começa a se sentir triste e você tem que pedir perdão, porque senão não passa. Aí as pessoas dizem, é a consciência, o Espírito Santo, ele é. Bom? O Espírito Santo é aquele quem sempre está nos dando o direcionamento e nos dando a certeza do passo correto que devemos dar. Ele trabalha no nosso coração, no coração das pessoas, mostrando a necessidade de arrependimento e salvação. Às vezes a gente peca e não percebe. Às vezes a gente faz coisas erradas e não percebe. Mas o Espírito Santo nos mostra. Ele fala conosco, olha, isso não é agradável ao Senhor. E ele vai começando a nos lapidar, a nos ensinar, a nos educar. Número 3, o Espírito Santo intercede por nós. Quando não sabemos orar, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Muitas das vezes, quando a gente está numa situação de extrema dificuldade, que momento é esse? É um momento onde você não consegue pensar. É um momento onde você não consegue juntar as palavras para você orar. Eu já passei por esse tipo de momento. É um momento onde que a gente até tenta, mas não sai nada. Aí não consegue falar, não consegue orar, não consegue chorar. A gente parece que fica empacado ali. Então o Espírito Santo, ele intercede junto ao Pai por nós quando nós o pedimos. E às vezes, quando nem o pedimos. Ele faz isso direto. Por quê? Porque nós não sabemos orar. Porque verdadeiramente, se não fosse Ele, nós não poderíamos e não teríamos como falar com Deus. Porque nós não sabemos, nem a pessoa mais instruída da face dessa terra, ela sabe orar. Isso é que é incrível em Deus. Ele não faz acepção de pessoas, ele não reconhece títulos, sabe? Aquela pessoa que prega mais, ou aquela pessoa que ganhou mais almas, ou aquela pessoa que tem títulos assim, fez cursos assim, teologias assim. Para Deus, isso não importa, porque Ele sonda o coração, porque Ele quer a intimidade, porque Ele quer a verdade. E o Espírito Santo é o único que pode transmitir e fazer esta ponte entre nós e Ele. E Ele e nós. E assim nos ensinar o que podemos, o que não podemos, o que agrada e o que não agrada a Deus. Número 4. O Espírito Santo nos santifica. Ele trabalha na vida do cristão, ajudando na transformação e na busca pela santidade. Às vezes, a gente
tem um temperamento difícil, mas o Espírito Santo nos mostra que aquilo não é certo. Sabe, eu tinha um temperamento muito explosivo. Aquela pessoa onde que pisa no calcanhar e sai falando mesmo. Aquela pessoa que não leva desaforo para casa. Eu era muito assim. Deus me modificou muito e tem trabalhado em mim. E eu peço a Ele para que não pare, porque eu sei que sem Ele eu nada sou. Sem Ele o velho eu aparece, mas com Ele eu tenho domínio próprio, eu tenho autocontrole. Com Ele eu posso desfrutar dos frutos do Espírito Santo, que está lá em Gálatas, capítulo 5, se não me engano, versículo 20. Onde que fala dos frutos do Espírito, que é a bondade, a amabilidade e a passividade. E o Espírito Santo nos dá quando nós pedimos, quando nós estamos dispostos a aprender. Ele não dá para a pessoa que pede, mas quando ele olha para o coração, a pessoa não está verdadeiramente falando com o coração. Quando for pedir algo, peça com o coração, porque ele sonda o nosso coração. Você quer mudar? Pede ao Espírito Santo, porque ele nos muda. Número 5, o Espírito Santo distribui dons espirituais. Que dons são esses? São diversos. Pode ser o dom de sonhos, o dom de revelações, o dom de falar em línguas, o dom de discernir sonhos. Tem vários dons que o Espírito Santo pode distribuir àquele que o busca. Ele concede diferentes dons aos que creem em Jesus para a edificação da igreja. Aquele que crê em Jesus, ele distribui dom. Todos nós temos dons. Cada um de nós temos dons. Tem aquele que tem o dom de falar, tem aquele que tem o dom de pregar, de sair falando nos púlpitos, tem aquele que tem o dom de ir aos hospitais, tem aquele que tem o dom de ir nas cadeias, tem aqueles que têm o dom de estar num local e o Espírito Santo tocar e ele se levantar e entregar uma mensagem para uma pessoa a qual ele nunca viu na vida, mas que o Espírito Santo mandou, que Deus viu aquela pessoa, que Deus sondou o coração daquela pessoa, e você, se está ali disponível, com o coração aberto. É por isso que a palavra do Senhor diz: para que onde nós formos, estejamos calçados com a bota do Evangelho da salvação. Por quê? Porque assim, aonde formos, o Espírito Santo irá ministrar em nós. Seja para aos que estão ao nosso redor com um louvor, ou seja, com uma palavra para alguém. Você precisa estar aberto ao Espírito Santo. Número 6, o Espírito Santo é o selo da nossa salvação. É Ele é a garantia de que pertencemos a Deus e que nossa salvação está segura. Amém? Quero cantar um louvor que ele é uma oração.
Esse louvor ele diz assim: o nome dele é Espírito Santo e ele é cantado pela cantora Fernanda Brum. Ele é de 2002, foi feito em 2002 e ele é lindo. Preste bastante atenção. Ele diz assim: Espírito Santo, ore por mim, leve para Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Me ajude nas minhas fraquezas, não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Glória a Deus. Espírito Santo de Deus, nesse momento eu te peço para que Tu venhas sondar o meu e o coração daqueles que ouvem este devocional e que Tu venhas interceder por nós em todas as áreas de nossas vidas, porque nós estamos a Ti clamando e pedindo. Nós sabemos que nossa oração é ouvida e reconhecida pelo Senhor, porque Tu estás a levar direto ao trono de Deus. Espírito Santo, que o nosso coração venha estar molinho, molinho,
em contrito para contigo, e também venhamos ter o caráter de Cristo, um espírito reto, um coração moldável por Deus. Que o Senhor encontre livre acesso. E se porventura houver cadeiras vazias, tome assento e o lugar de primazia. Ministra em nós. Fala conosco. Nós queremos te ouvir, te sentir, te reconhecer. Muito obrigada, Senhor, por sua fidelidade, bondade e misericórdia. Obrigada, Deus Pai, porque entregastes o teu único Filho por amor a nossas vidas. Obrigada, Deus Filho, porque se entregastes em nosso lugar. Obrigada, Deus Filho, porque deixastes para conosco Deus Espírito Santo, para ministrar em nós, para moldar-nos, direcionar-nos, para nos ensinar, para ser o nosso afago, para ser o nosso abraço, para ser a nossa companhia diária. Obrigada, porque eu reconheço que nada sou, tenho, posso ou sei sem o Senhor. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a paz. Amém e amém. Até amanhã.